Vamos começar? E aí? Diz aí, Rafael. Você é o convidado, deve começar. O que você acha das cotas? Eu já fui contra as cotas, inicialmente por discutir muito do ponto de vista teórico, teórico da coisa, né? Como a coisa funcionaria e tal. E eu já tinha visto, inclusive, durante o meu período enquanto servidor público, algumas pessoas que foram aprovadas por cotas e que tinham, digamos assim, características de fenótipas, eu acho que chama, né? De fenótipo fenotípicas, isso, muito peculiares, assim, de você se pegar pensando até que ponto as pessoas estavam tirando proveito disso ou não. Mas o que me bateu o martelo, assim, para pensar o contrário, eu diria que foram duas coisas, assim. Uma delas foi ter lido um livro do Laurentino Gomes chamado Escravidão, que é uma trilogia, na verdade, que ele só lançou o primeiro volume ainda, né? E aí você vê ali como vários argumentos, assim, que você ouve às vezes, principalmente partindo desse governo, né? Vários argumentos de como a coisa aconteceu são refutados pelos fatos, né? Do que realmente aconteceu. E também porque tem uma amiga minha, André, que trabalha no tribunal daqui, de João Pessoa, e no tribunal me parece que tem 20 e poucos procuradores, alguma coisa assim, no lugar onde ela trabalha, né? Onde ela faz a assessoria dela. E eu perguntei a ela uma vez quantos desses eram negros. Ela me disse que um era. E esse um havia justamente entrado por cota. Então, assim, eu acho que quando você analisa do ponto de vista prático, é meio que inegável que existe um benefício. Então, eu passei a ser a favor por conta disso. Não tanto pelas questões teóricas envolvidas, mas pelo resultado prático que se traduz de todo o processo. Eu tava dando uma pesquisada, até antes da gente poder falar, até para a gente não falar tanta besteira e falar tanto em achismo, algumas coisas até me surpreenderam. Ricardo falou aqui de 10 anos, na verdade são quase 10, ele quase que acertou, a lei é de 2012, que criou, não é, o que a gente chama de sistema de cotas, e, na verdade, a gente tem que levar em consideração que você tem uma distinção, que é a cota racial e a cota social. Né? Você tem essa distinção. Aí eu vou puxar para o lado da educação, né, que você pega e você tem 50% das vagas ofertadas pelas universidades públicas são destinadas aos cotistas. Dessas 50% das vagas destinadas aos cotistas, você vai ter a divisão que se formata da seguinte forma, não é? Você tem a seguinte formatação: 50%, não é, desse percentual vai para aquelas pessoas com renda inferior a um salário mínimo e meio, tá? E os outros 50% que resta para pessoas com a renda, com um salário acima de um salário mínimo e meio. Só que aí dentro aí você vai ter uma outra divisão, tá certo? Que é em cima da etnia, pegando justamente os negros, os pardos, e do outro lado você vai pegar justamente, assim, negros, pardos e a questão dos indígenas, tá certo? Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. E do outro lado, você pega justamente apenas a questão da renda. Só que ainda assim você tem dessas... Então você pegou, vamos supor que eram 100 vagas da ampla concorrência, das 100 vagas você destina 50% para as cotas, 50% para ampla concorrência. Desses 50% que você destinou para as cotas, 25% você destinou para pessoas com rendas abaixo de um salário mínimo e meio, e os outros 25% para um salário mínimo, acima de um salário mínimo e meio. Aí você vai ter a divisão ainda para os deficientes, entendeu? E para as pessoas que não... divisão, né, velho? É muita divisão, bicho. É muita divisão. Agora, sim, o que me incomoda, eu também concordo com o Rafael, não é? Eu acho que por uma questão de ser justo socialmente, Rafael usou um argumento que é muito forte, que é da questão do Tribunal de Justiça, acho que foi isso que ele falou, tá certo? De que você tem
Eram procuradores, Rafael, que você falou? Eu acho que eram juízes? juízes, eram procuradores, algo desse sentido. Não é? E aí tinha um único negro e esse negro estava por conta do sistema de cota. Se não fosse o sistema de cota, talvez você não tivesse. E aí a gente vai remeter a uma percepção que eu tenho. Em toda a minha vida, eu tenho 48 anos, eu não me lembro de ter ido uma única vez para um consultório de um dentista ou de um médico e ter sido atendido por um negro. Eu não me lembro. Na minha vida inteira, eu não me lembro. Não é? O que termina repetindo não é um processo da injustiça social que ocorre no Brasil de forma histórica, mas isso não vem ao canto. Agora, o que me incomoda não é a cota social, que eu acho que é justa, mas é quando a gente vai trabalhar a questão da cota racial, os critérios, que são muito subjetivos, principalmente num país onde nós tivemos uma miscigenação muito forte. E aí, você olhando direito, você vê que são formadas comissões, e aí diz, você tem que ter os aspectos específicos, que formato o do nariz, exatamente, o tipo de cabelo. Ou seja, é uma comissão para discutir a pureza racial. Exatamente. Né? E aí, os nazistas fizeram isso? Ou eles não chegaram ainda ou eles não chegaram a esse ponto? Cuidado com o que você fala. Se você começar a comparar, usar o termo que os nazistas fizeram, a questão da seleção para ver quem era ariano puro, mas eles fizeram. Nem Hitler era ariano puro. Provavelmente eles não usaram esse critério. No momento que há uma instituição que vai olhar para uma foto sua e julgar o seu cabelo, o formato do nariz, a espessura dos seus lábios. O que é isso, na verdade? É avaliado. Não, imagine, eu fico imaginando. Eu acho que é uma avaliação presencial, não? Não, é foto. É foto. Tem certeza? É foto? Assim, é foto. Não sei, pode ser que varie também por Se for presencial, é pior. Se for presencial, é pior. Que aí é constrangimento. Você vai expor a pessoa para um grupo, para uma comissão, para lá avaliar os caracteres morfológicos da pessoa. É muito pior. É muito. Eu acho uma coisa assim, é o puro constrangimento. Né? É absurdo. Para mim é absurdo. Lobo, essa questão da comissão eu acho criminosa. A palavra é essa. Criminosa. E olha que eu concordo com o sistema de cotas, mas eu acho que a questão da comissão é criminosa. Diga. Faz um favor para todos nós. Diz. Dá aquela aula sobre eugenia de novo, bem curtinha. Sim, porque é engraçado como existiu durante um tempo uma linha filosófica querendo sugerir pureza de raça, como se as pessoas tivessem pedigree, né? E que, na verdade, pureza de raça não denota superioridade nenhuma, pelo contrário, né? É a miscigenação que torna, que produz evolução nas criaturas, né? Digamos assim. Eu durante um tempo... Os animais. Pensei... Eu, durante um tempo, pensei um pouco como o Alec estava falando antes, no sentido seguinte, o que eu imaginava, né? Se a maior parte da população socialmente vulnerável é composta por negros e pardos, naturalmente, se você bota um percentual de cotas para essa população, o que é esperado é que, indiretamente, você vai atender mais negros e pardos, certo? Eu pensava assim, porque eu penso assim, que às vezes se cria muito calor em cima dessa questão, pela discussão das cotas e por toda a problemática que é conseguir classificar alguém como negro ou pardo, por exemplo, quando talvez esse debate todo pudesse ser superado com um grandíssimo ponto pacífico, que é a questão das cotas sociais, entendeu? Porque eu acho que a gente pode até discutir cotas raciais, e aí vai ter uma ou outra pessoa que pode ser contrária, mas eu conheci pouquíssimas pessoas que são contra as cotas sociais. Então, assim, é muito, muito raro. Então, eu acho que, de repente, se você atende cotas sociais de uma forma indireta ou não, você vai acabar atendendo esse público das cotas raciais de outra maneira, entendeu? Vamos colocar o dedo na ferida? Vamos colocar o dedo na ferida, assim, ó, o dedo bem forte. A verdade é a seguinte.
As favelas do século XXI são as senzalas de hoje em dia, certo? As favelas, os presídios, a população marginalizada do país é, em sua maioria, parda, ou ainda a maioria dos elementos pardos e negros você vai encontrar nesses ambientes, entendeu? Então, como o Alex testemunhou, é muito difícil você ver na elite ou na classe média, as pessoas... Aí, mas eu conheço um exemplo. É sempre a exceção. E é muito bom que a gente tenha a consciência histórica que, embora nenhum de nós tenha praticado escravidão, nem defensor dessa modalidade, né? A verdade é que existe como população, como povo, uma dívida histórica. Se você caminhar pelas principais capitais do nosso país, existem marcas indeléveis de que houve um movimento. É muito referenciado Dom Pedro II, por exemplo, como um grande gestor público, e foi um cara realmente preparado, talvez o único na nossa história de mandatários federais preparado para a coisa, mas mesmo ele teve grandes dificuldades de expurgar o que na América do Norte transformou-se numa guerra de secessão, o mal, a chaga da escravidão aqui,